partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann, graças a Deus, salve Maria Imaculada. E o cooperador de hoje que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger é meu amigo e afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? Tudo bem, salve Maria, Carol, padrinho, salve Maria a todos os nossos ouvintes, louvado seja Deus, simbora. Bora cooperar com a verdade, né? Isso aí. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos patrocinadores, os nossos ouvintes e todos os que acompanham no site e nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. Estamos fechando já com a 14ª rádio. Olha aí, que benção. Não fechamos ainda. Mas talvez até o dia de você ouvir esse programa já sejam 14 rádios. Vamos sair do número 13. O 13 aqui dá muito azar. Esse 13 está muito avermelhado aí. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Rede Mariana de Barbalha, no Ceará. Abraço ao amigo Deidmar Santos e todos os ouvintes da Rádio Rede Mariana. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os santos papas. Nós temos o costume de chamar o papa de santo padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, Carol. Já se passaram pela nossa Santa Igreja 265 papas. O Papa Francisco é o Papa de número 266. Mas é verdade que nem a metade foi considerado santo, né? E alguns muito pelo contrário. E no último programa nós falamos de São Celestino I. A vida dos santos. Peter, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O papa de hoje, Carol, é São Sisto III. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Sisto III. Papa da Igreja Católica, nascido em Roma, eleito em 31 de julho do ano de 432. Foi sucessor de São Celestino I, que ficou à frente da Igreja de 422 até 432.
que durante o seu papado promoveu uma intensa atividade edificadora, dentre outras a ampliação e embelezamento da Basílica de Santa Maria Maior, com os mosaicos que até hoje são admirados, e a construção da igreja de São Lourenço em Lucina. Adotou uma posição neutra na controvérsia entre pelagianos e semi-pelagianos no sul da Gália, especialmente contra Cassiano. Realizou o Concílio de Éfeso no ano de 431, depois do qual conduziu uma ação mais conciliadora em relação a Nestório, levando a termo a controvérsia entre João de Antioquia e Cirilo, patriarca de Constantinopla. Assim, resolveu a disputa que se formara entre os bispos de Constantinopla e Antioquia. Em seguida, demonstrou a sua firme autoridade papal com o patriarca Próclo acerca da jurisdição sobre a Ilíria. Foi autor de várias epístolas e manteve a jurisdição de Roma sobre a Ilíria contra o imperador do Oriente, que queria torná-la dependente de Constantinopla. Ele foi o Papa de número 44 da Igreja. Morreu em 19 de agosto do ano de 440 em Roma e foi sucedido por São Leão Magno. Não, eu só queria falar que é um papa de grande importância pelo Concílio de Éfeso, exato, né? Claro, a gente percebe bem, né? Concílio de Éfeso que proclamou a maternidade divina de Maria, né? Maria, exato, mãe de Deus, Theotokos, né? Para os orientais, né? E depois é sucedido pelo grande Leão, né? Leão Magno, né? São Sisto III, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site, cooperadoresdaverdade.com. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. A vida é simples, mas a tornamos complexa. Fontes franciscanas. A vida é simples, mas a tornamos complexa. E às vezes a gente tem até um complexo de perfeição, de querer tudo muito certo, muito perfeito. E aí nós falávamos agora em off sobre o barulho dos cachorros que está lá fora, né? Então, se você, amigo ouvinte, estiver ouvindo esse barulho de cachorro, que eu escuto bem aqui, mas eu não sei se está captando no microfone ou não, eu vou saber só na hora da edição. Mas é porque nós moramos, né, num apartamento e na rua tem muito cachorro e deve ter uma cadela no cio, alguma coisa nesse sentido, porque tem muito barulho de cachorro aqui, né? Mas, bem, vamos falar um pouquinho da burocracia, né? Coisa que não existe no Brasil, né? Não acontece aqui, né? Não acontece. A burocracia é um grande exemplo de como nós tornamos a vida complexa. Para que simplificar quando se pode complicar, não é mesmo? Parece que as pessoas se comprazem em complicar, em dificultar, em tornar tudo mais difícil. Mas como a vida é simples, existem também pessoas simples, que resolvem as coisas de forma simples. Pessoas que não estudaram em grandes universidades, que não têm mestrado ou doutorado, mas que, a partir de um senso comum e prático, conseguem viver sem prejudicar ninguém, sem querer levar vantagem em tudo, e vivem em harmonia com Deus, com a natureza e com o seu próximo.
Francisco de Assis dizia que a santa simplicidade é filha da graça, irmã da sabedoria e mãe da justiça. Ou seja, não é porque uma pessoa é simples que ela é burra, né? Muito pelo contrário, a simplicidade ela é irmã da sabedoria. Que belo isso, né? Muito bonito. E justamente, né, a gente vê quanta coisa simples que é bela. Exatamente. Né? E quanta coisa que é complexa, que de tão complexo é feio, né? É feio. Existe até um ditado que fala que o menos é mais, né? Menos é mais, exato. E por outro lado, nós encontramos também pessoas estudadas, né, como se diz, que também são simples. A simplicidade é filha da graça. Alguém simples, que vive de forma simples, sem luxo, sem vãs preocupações, é uma pessoa agraciada, cheia da graça, né? Maria, mãe de Jesus, era uma moça simples e, ao ser visitada pelo anjo, recebeu dele um elogio, né? Coisa que não é normal. Os anjos não costumam elogiar os homens, mas quando o anjo Gabriel viu Maria, percebeu que ela era cheia de graça por sua simplicidade no temor de Deus e a saudou dizendo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. O Senhor é com os simples, com os humildes, e São Francisco desejava chegar a essa virtude como um ideal de vida, e também era esta a virtude que o santo mais apreciava nos outros. Olha só. Eu estou lendo um livro, padrinho, chamado A Vida Intelectual, do padre Sertilanges, né? E ele fala sobre a vocação do intelectual, e tem um capítulo onde ele dedica à simplicidade. E ele diz que a vida é uma jornada, né? Se é uma jornada, uma viagem, para que acumular bagagem? Né? Não tem porquê. O mínimo de comodidade, né, e de aconchego é o suficiente, né? Coisas que podem facilitar as nossas vidas, poupar tempo, é o suficiente para que a gente possa viver bem, né? E o texto de São Francisco aqui vem bem de encontro com a minha leitura da semana. Muito bom, né? A simplicidade é a mãe da justiça. O simples é justo. Olha só, outra beleza, né? O simples consegue praticar a justiça, pois ao viver de forma simples, tem dentro de si um senso de justiça muito mais aguçado do que aqueles complexos que complicam tudo, né? Mas São Francisco não aprovava qualquer simplicidade, né? Apenas aquela que, contente com o seu Deus, despreza todas as outras coisas. Desprezar todas as outras coisas e se contentar apenas com o que vem de Deus é viver uma vida de santa simplicidade. Na medida em que desejamos as coisas, prendemos o nosso coração às coisas, vamos nos tornando cada vez mais materialistas e nos esquecemos de Deus. Infelizmente, né? Quando começamos a dar valor aos títulos acadêmicos, aos cargos que exercemos, às nossas posições sociais, vamos nos distanciando de Deus e da santa simplicidade. E nosso seráfico pai, Francisco de Assis, dizia que a santa simplicidade é aquela que nos faz dar mais valor ao ser do que ao ter, e que nos faz ver o interior das pessoas e não a sua aparência. A santa simplicidade é aquela que, em todas as leis divinas, deixa para os que vão perecer toda a ostentação e preciosidade, enfeites e curiosidades, e vai atrás da medula e não da casca. Vai no conteúdo e não no invólucro. Não das muitas coisas, mas daquele bem que é o grande, o maior, o estável. É na santa simplicidade que está o nosso coração quando deixa tudo para seguir Jesus. E também nela está quando vende tudo que tem para comprar o campo que contém um tesouro que é o próprio Deus. Quando aprendemos o verdadeiro significado de amar a Deus sobre todas as coisas, começamos a viver a simplicidade mesmo que sejamos ricos em coisas materiais e ainda pobres nas espirituais. O Pai Santíssimo exigia essa simplicidade tanto nos frades letrados como nos sem cultura, achando que não era a adversária, mas irmã da sabedoria. Portanto, não tenhamos medo de viver uma vida simples, de pensar e agir com simplicidade. Não tenhamos medo de parecer ignorantes, mas servos obedientes que vivem de acordo com os desejos do seu Senhor. Que assim seja. Amém.
Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Isso, mas se você preferir, pode também se tornar um sócio do nosso Clube do Ouvinte, o Clube Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre em nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa, seja nosso sócio evangelizador. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre ela, de novo. Ela, que é tão falada aí pelos professores de história esquerdista, ela, a Santa Inquisição. A hora da treta. Devemos defender a Igreja das mentiras sobre a Inquisição. E quem discordar da gente vai pra fogueira. Quem quer que assuma o desafio de defender a fé católica, fazer o que nós fazemos aqui nesse programa, que é apologética, né? Mas dia ou menos dia terá de se confrontar com o tema da Inquisição. Não importa quem seja o interlocutor no debate, marxistas ou liberais, protestantes ou ateus, todos estão prontos para acusar a Igreja com essa página aparentemente obscura e vergonhosa de sua existência. Calabouços de tortura, fogueiras e caça às bruxas, perseguição aos livres pensadores e paladinos da ciência. Eis algumas das ideias que costumam povoar as discussões sobre a Inquisição. Parece até piada, né? Piada, né? Como responder a essas pessoas? O que realmente foi a Inquisição e qual a sua história? O que dizer sobre esse assunto sem disfarçar os fatos ou varrê-los para debaixo do tapete, Peter Martins? Pois é. Vamos lá. Nós falaremos com precisão e franqueza sobre o contexto em que surgiu a Inquisição, o seu desenvolvimento histórico e a sua atuação, tanto na Espanha, que é a Inquisição mais criticada, né? A Inquisição Mor, né? Quanto em Roma, né? O que verdadeiramente há por trás dos casos como o de Galileu, né? Por que meios, enfim, veio a tornar-se tão difundida a falsa ideia de que a Inquisição foi um tribunal injusto e sanguinário? Fala, Carol. Para entender o que realmente foi a Inquisição, é preciso que entremos no período histórico da Baixa Idade Média e conheçamos o contexto em que ela surgiu. Por que era necessário criar um tribunal para julgar crimes contra a fé? O que estava acontecendo na Europa que demandava a intervenção direta dos bispos e religiosos da Igreja? A palavra Inquisição vem do termo latino inquisitio, que quer dizer investigação. Trata-se de uma instituição da Igreja Católica criada para julgar católicos suspeitos de pecados contra a fé. A Inquisição, do Inquisitio, né, funcionou como um remédio para o sistema imunológico da Igreja. Na linha da analogia do apóstolo, que compara a Igreja a um corpo místico, é possível dizer que ela, como organismo, também possui um sistema de defesa. No decorrer dos tempos, esse mecanismo sempre esteve suscetível a falhas, seja por excesso, como acontecia nos séculos XI e XII, por conta da heresia cátara, seja por falta de ação, como acontece
hoje, quando a igreja é incapaz de identificar o seu inimigo e agir efetivamente contra ele? Será que estava na hora de reinstaurar o Tribunal da Inquisição, Peter? Olha só. Vamos lá, vamos ver se isso é possível hoje, né? Bom, antes que os tribunais inquisitórios fossem instaurados, o sistema imunológico que o padrinho falava, o sistema imunológico da igreja, experimentava uma primeira situação, né? O corpo da igreja foi infectado por uma doença autoimune. Começava a interpretar até mesmo os membros do seu corpo como inimigos e acabava destruindo-os por engano. É aquela febre que é capaz de matar, né? É verdade, verdade. Naquela época, de fato, a sociedade começou a reagir contra as heresias de forma muito desordenada, com linchamentos e arruaças. Pessoas inocentes acabavam pagando o preço, né? Então, em sua sabedoria, a igreja decidiu criar uma instituição para deter e controlar esse fenômeno social. Mas sabe que talvez isso a gente sinta na pele também, o nosso apostolado, né, os cooperadores da verdade, a gente às vezes acaba sendo confundido como inimigos da igreja, claro. Porque a gente fala a verdade, e quando se fala a verdade, você cria muitas inimizades. Você acaba denunciando algumas coisas, e agora eu estava lembrando até do Bernardo Kister também, né? Que ao denunciar, ao falar, você está aí querendo criar divisões na igreja. Não, nada disso. Pelo contrário, gente, nós é que somos os amigos da igreja. É de tanto amar a igreja, mas de tanto amor, que a gente denuncia as coisas erradas. Que a gente expõe a cara a tapa para exatamente, que a gente vai lá e fala que essa liturgia não está correta, que isso não está de acordo, que isso não é católico, né? Que isso que está acontecendo não é certo. E às vezes a gente é visto como inimigos. Às vezes a gente é visto como inimigos por sacerdotes, por bispos, e a gente é visto às vezes como inimigos por outros movimentos dentro da igreja. Movimentos que têm aí um quê de puritanismo, né? Aí escutam o nosso programa, mas vocês bebem cerveja, Vocês fumam, mas o que é isso, não sei o quê e tal. E daí quando a gente vai à Santa Missa, as mulheres de véu, de saia, os homens de terno, de gravata, aí vocês são, né, o quê? Fanáticos, né? Essa semana eu fui chamada de fanática. Super curti o elogio. E sede vacantista, né? Não, vocês não aceitam o Concílio Vaticano II absurdo, né? E tal. Um monte de besteira. Gente, nada disso. Os cooperadores da verdade são os amigos da igreja, são aqueles que defendem a igreja e que morrem pela igreja, né? Mas claro que os erros têm que ser mostrados, né? Têm que ser apontados. Isso, mas antes da Carol continuar, eu só queria destacar uma coisa que eu falei, voltando no aspecto histórico ali da Inquisição, né? Explicando o contexto histórico. Eu disse que foi a sociedade, né, que perseguia os cristãos. Ou seja, não era um padre, um bispo que ia lá com uma lança na mão correr atrás, né? Da galera que estava falando heresia. Não, era a própria sociedade, né? E a gente precisa resgatar também o fato de que, nesse tempo, durante muitos séculos antes e também durante um tempo que permeou, coincidiu com a própria época histórica da Inquisição, houve na Europa a invasão bárbara, né? Que instaurou uma cultura de morte, assim, absurda, né? Permeou a Europa de uma cultura de morte, se matava por qualquer coisa. Então, a sociedade... É praticamente a volta do olho por olho, dente por dente, né? A sociedade acabou também se contaminando com esse pensamento e começou também a perseguir, né, os nossos irmãos aí, por qualquer motivo, inclusive por motivos que são relacionados à nossa fé, né? A sociedade, não a igreja, e, inclusive, né, dentro dessa sociedade, né, como o Peter estava falando dos bárbaros e tal, haviam muitos neoconvertidos que antes eram bárbaros, né? Então, porque antes eles praticavam todo tipo de horror e agora eles estavam convertidos, então quando eles viam alguém que se desviasse 1 milímetro da doutrina da igreja, esse é um herege, esse tem que morrer. Daí já pulavam em cima do pescoço da pessoa também, né? Então já voltava a agir com violência, né? Isso. E a Carol vai explicar então o que a igreja fez para combater, né, essas absurdidades. Exato, Peter. Na sua sabedoria, né, nós ouvimos, a igreja então decidiu criar a Inquisição. Mas isso não justifica também todas as arbitrariedades que aconteceram nessa época, né? E nem canoniza todas as pessoas envolvidas nos julgamentos da Inquisição.
O que importa reconhecer é que, embora tenha sido boa para deter a violência e cumprir com a justiça, né, muitos abusos ocorreram durante a existência da Inquisição. A própria Igreja levou um tempo para descobrir qual era o melhor método para lidar com os hereges, errando antes. Por exemplo, no episódio da Cruzada Albigense, que aconteceu em 1209 até 1229, e enfrentando dificuldades depois, né, para gerenciar a instituição que ela mesma havia criado. E quando caiu o Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e os povos bárbaros invadiram a Europa, como o Peter estava falando, né, a Igreja Católica foi a única instituição a conservar o patrimônio da antiguidade. Foi ela que, acrescentando a isso a sabedoria do Evangelho, converteu os bárbaros com a sua pregação e trouxe para perto de si os reis e nobres do continente. À época da coroação de Carlos Magno como imperador do Ocidente, no Natal de 800, no entanto, os monarcas não eram uma instituição forte como no absolutismo. Seu poder era reduzido face a outros cargos importantes, como ducados, marquesados, condados, viscondados, baronatos, etc. E eles sobreviviam à custa de constantes alianças políticas. Os senhores feudais, por sua vez, firmavam pactos de vassalagem com os seus inferiores. Isso, antes de continuar, esse assunto é muito bom, a gente vai ter que ficar fazendo interrupções toda hora, né? O Hyman falou que a igreja foi a única instituição responsável por conservar o patrimônio da antiguidade. E tem um documentário no YouTube que os nossos ouvintes podem assistir, que é como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, né? A igreja, de fato, preservou tudo que nós temos hoje, né? Toda a literatura, mesmo literatura pagã, né? Poemas eróticos, a igreja preservou para que, né, isso ajudasse a construir todo o pensamento intelectual, né? Entendendo o que é patrimônio da humanidade. Exatamente, né? E você vê que no Vaticano, os museus do Vaticano têm estátuas de deuses gregos. Aí você vai dizer, pô, mas isso é ídolo, né? Isso é idolatria. Por que eles conservaram? Podiam ter destruído tudo. Mas a nossa visão de católico não é de destruir, né? É de conservar o que é patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade, isso, claro. Então, voltando ali, né, aos reis, né? Nesse sistema que o Hyman falou, né, a figura do rei não era o membro mais forte da articulação, né? O que unia as pessoas não era um estado absoluto, nem o idioma que falavam, já que ainda não existia uma unidade linguística, né? E nem mesmo, né, os países eram formalmente... Exato, como, né, a gente conhece hoje, né? Mas, então, o que unia o povo da Europa era a identidade religiosa católica, né? A fé católica era a força constitutiva da unidade social. E é nesse ambiente profundamente religioso que surge a heresia cátara, cujo conteúdo se parece muito com a gnose dos primeiros séculos e com o maniqueísmo contra o qual lutou Santo Agostinho. Através da rota de comércio do primeiro Império Búlgaro, os bogomilos, que quer dizer Deus querido, no idioma eslávico, se alastraram pela Europa, fixando-se em regiões comercialmente ricas, como o sul da França e o norte da Itália. Concebendo dois deuses, um bom, criador do espírito, e outro mau, que criou a matéria, os cátaros condenavam tudo que estivesse ligado à carne, desde os alimentos para o próprio sustento, passando pelas riquezas materiais até as próprias relações sexuais. Diante de um clero luxurioso, mal formado e corrompido, o discurso desses ascetas aparentemente virtuosos era muito sedutor. Os verdadeiros cátaros, chamados de perfeitos, comiam muito pouco, eram pobres e celibatários, e por conta de sua vida austera, tinham o rosto muito magro. Sua vida, completamente oposta à dos clérigos católicos, começou a atrair muitas pessoas. Isso. A grande massa dos hereges, no entanto, não vivia como os puros, né?
Para se salvar, ela recorria a um sacramento chamado consolamentum. Isso dentro da heresia cátara, né? Isso. Depois de uma vida inteira no vício, contra a natureza, praticando a masturbação, o coito interrompido, até mesmo o aborto, né? A fim de não gerar mais indivíduos para este mundo material, veja só. Que é o mundo mau, né? É, o mundo mau. Então eles evitavam até os filhos, né? E no caso de acontecer, a esposa engravidar, então cometia o aborto. Mas a diferença na cara dura. porque os puros, eles eram celibatários. Aí os outros, eles não eram celibatários, mas aí então eles faziam de tudo para evitar a gravidez. Isso. Naquela época não existia os anticoncepcionais, Exato. né, e tal, mas coito interrompido, etc. E se engravidou, aborto, né? Os cátaros, então, se redimiam às portas da morte por meio desse rito, né, o consolamento. E para que não voltasse a pecar, se abstinham de comida, bebida, numa prática suicida, né, chamada de endura. Então, eles jejuavam até morrer. Até morrer. Já estavam perto da morte, você vê. Viviam todo tipo de imundície durante a vida. Quando está ali na beira da morte, se arrepende. Aí recebe o consolamento e aí para de comer, para de beber para se matar e aí, sei lá, alcançar o céu assim, dessa forma? Bem difícil, né? As consequências práticas da doutrina cátara eram terríveis, né? Com a baixa taxa de natalidade e morte precoce dos puros, né, entre aspas, a população na Europa começou a diminuir drasticamente. Estatisticamente falando, é sabido pelas fontes primárias que morreram muito mais pessoas vítimas da endura do que das fogueiras da Inquisição. Contrários a qualquer espécie de juramento, os cátaros também atingiam a própria medula do organismo social e político da Idade Média, formado por várias alianças e pactos de suzerania e vassalagem. Não fosse o bastante, os cátaros não se identificavam como tais. Funcionavam como uma igreja dentro da própria igreja, parasitando a hierarquia católica de dentro. Talvez esse seja o pior dos males. O pior, né? Porque se eles se identificassem com uma nova igreja, com uma seita, com uma coisa nesse sentido, era fácil de identificar. Mas não. Eles eram inimigos da igreja, que estavam no seio da igreja, que estavam infiltrados na igreja. Como hoje nós temos a teologia da libertação, né, esses vermes marxistas infiltrados dentro da igreja, nós tínhamos antigamente os cátaros. E eles diziam, somos católicos, né? Como os marxistas, sou católico, eu sou católico socialista. Ah, vá pra... né? Não tem como, gente, né? E em 1022, o segundo rei da dinastia capetiana, Roberto, o Piedoso, queimou na fogueira 12 cônegos adeptos da heresia cátara. Um deles era confessor da rainha e a tinha aconselhado, olha só, a abster-se dos atos conjugais com seu marido. Como se pode perceber, a iniciativa de caça aos hereges foi tomada pelos próprios senhores feudais, não foi a igreja, né? A igreja em si, enquanto hierarquia, não tinha tomado iniciativa ainda. Uma fonte primária relata que em 1114, feitos alguns prisioneiros na região de Soissons, na França, não sei, meu francês não está muito bom hoje, os bispos se reuniram para decidir o que fazer em relação aos hereges, né? Je suis germain, ma parle français. Enquanto o concílio acontecia em Beauvoir, não é Beauvoir, né? Sei lá. Fica sendo assim. Beauvais. B-A-U-Vais. No entanto, o povo decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O povo, né? O povo decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Imagina as ferramentas que não usavam para isso, né? A gente já começa a imaginar a revolta dos camponeses, né? Com arados e com outras coisas e linchando as pessoas, né? Praticamente isso, né? Um linchamento. Então, nós fomos ao concílio para consultar os bispos sobre o que deveria ser feito, mas nesse interim, o povo fiel, temendo a fraqueza por parte do clero, assaltou a prisão, arrebatou os prisioneiros, colocando-os na fogueira ao lado de fora da cidade e reduziu-os a cinzas, olha só.
É a justiça com a própria mão, né? Exato. Esse tipo de comportamento por parte da população da Idade Média era uma reação ao caos social, né, provocado pela heresia cátara. Era, porém, uma prova de que, de fato, o sistema imunológico, por assim dizer, da igreja se encontrava enlouquecido e era preciso dar um equilíbrio às coisas. Foi a partir disso que se instituiu a Inquisição, a fim de julgar com prudência, justiça e humanidade os casos de heresia que afligiam a sociedade medieval. Como o Estado não tinha instrumental teológico para proceder a tais investigações, foi a Igreja Católica a responsável por cuidar desse processo. Importa dizer que antes que a Inquisição Pontifícia fosse finalmente criada, os papas tentaram de vários modos solucionar a questão. Primeiro, enviando pregadores às regiões mais problemáticas, a fim de dissuadir os hereges e convertê-los. Depois, por meio da Cruzada Albigense, quando o sul da França foi assolado por um conflito violento, no qual o norte do país se envolveu com intenções nada religiosas. Só mais tarde, o Tribunal do Santo Ofício foi definitivamente instalado. E é sobre os seus métodos e punições, considerados por muitos estudiosos como um verdadeiro progresso jurídico, que nós queremos falar. Exatamente. Então, quando começou a Idade Média, a Igreja foi a única instituição a permanecer de pé diante da derrocada do Império Romano e subsequente invasão dos bárbaros, né? Como a gente já falou. O Renascimento carolíngio tentou trazer de volta a cultura antiga e cristianizar a Europa, mas a invasão dos vikings, ainda durante o reinado de Carlos Magno, freou todos os seus esforços civilizatórios. No auge da decadência medieval, o século X, chamado também de século de ferro ou século obscuro, viu o trono do apóstolo de Pedro ser vendido a homens luxuriosos e indignos, regentes de um clero laxo e dissoluto. Na virada do milênio, enfim, a situação eclesiástica começou a mudar de figura. Além da purificação moral e intelectual no seio da própria igreja, agraciada com a fundação das escolas monásticas e a reforma religiosa de Cluny, o poder religioso começou a se ver livre das amarras do braço secular. É emblemático nesse sentido o episódio da peregrinação do rei Henrique IV a Canossa para reconciliar-se com o Papa São Gregório VII. Apesar de seus pecados e conflitos posteriores com a Igreja, o monarca germânico se prostrava diante do poder das chaves e da supremacia espiritual do sucessor de São Pedro. Enquanto pelejava com a própria reconstrução, no entanto, a Igreja se deparou com uma nova ameaça, o crescimento e disseminação da seita albigense, que vem da palavra Albi, cidade da França na qual se originou a heresia cátara. Herdeiros dos gnósticos da antiguidade, os cátaros começaram a influenciar áreas bem desenvolvidas comercialmente, usando a ignorância do povo para falsear a fé verdadeira e fazendo ruir o tecido social e político da Europa medieval. Como a reação ao crescimento albigense no fim do século XI e alvorecer do século XII, a própria população começou a agir contra os hereges. Novamente, né? Novamente a população começou a atacar os hereges. Na verdade, a expansão dessa heresia pegou toda a cristandade de surpresa. Diz respeito a padre Chanon, que, por estranho que possa parecer, a própria igreja no Ocidente tinha pouca experiência em tratar com seitas heréticas grandes e organizadas. Heresias, de fato, sempre existiram, mas o catarismo, com a sua estrutura bem montada e que se infiltrava na igreja e chegava a constituir um clero paralelo, era uma novidade. Já pensou? Um clero paralelo? Que loucura, né? Será e é bem semelhante a isso que o Raiman falou. Será que não tem isso aqui no Brasil, não? Muito clero semelhante, né? Paralelo? Né? Aos liberais e teólogos da libertação. Não, o São João Paulo II chegou a falar que no Brasil existe uma igreja paralela, né? Exato. Olha só. Então Assim, então a gente já vê que nesse tempo a igreja enfrentou
uma grande dificuldade, hoje continua com essa mesma dificuldade, né? Quem sabe na próxima aprenda, né? Se bem que nós somos muito mais tolerantes, né, do que o povo da Idade Média, porque a gente denuncia, a gente fala, mas a gente não sai na rua aí caçando Padre TL e colocando na fogueira, é verdade. Às vezes até vontade, né? Mas vontade não falta, né? Bom, então para resolver a questão, a igreja começou aos poucos, iniciou com o que São João Crisóstomo mais vivamente recomendava nos tempos de crise da igreja, né? O aconselhamento pela palavra. Foi por aí que a igreja começou, né? Com um clero secular e em sua grande parte corrupto e mal formado, né? Uma tristeza, inclusive, para nós reconhecermos isso, mas os primeiros enviados a pregar aos hereges foram os monges, né? Muito embora a sua mobilidade fosse limitada por conta do seu estado de vida. São Bernardo de Claraval, por exemplo... São Bernardo, né? Grande São Bernardo. Em muitos dos seus famosos sermões sobre o Cântico dos Cânticos, procurou convencer os cátaros da falsidade de sua doutrina e da verdade da fé católica. Mesmo a sua grande santidade e eloquência, porém, não obtiveram êxito para debelar de vez os sectários albigenses. Mas vê a sabedoria da igreja, né? Se o clero secular está corrompido, vamos mandar os monges pregarem, vamos mandar os santos, né? E no condado de Provence, ao sul da França, impressionava não tanto a opulência eclesiástica na região, chegava a haver bispos em dificuldades financeiras, mas a adesão em massa de senhores feudais à heresia cátara, né? Foi então que Deus suscitou o grande padre espanhol São Domingos de Gusmão. Vou até falar de novo o nome dele. São Domingos de Gusmão. Esse aí arrepia, hein? Deu aqui um arrepio mesmo. Cuja ordem dos pregadores, unindo a contemplação da verdade à pregação da fé, foi muito importante na conversão dos albigenses da região. Só a pregação, porém, não bastava. O Papa Lúcio III, no Sínodo de Verona, condenou os cátaros e, abre aspas, todos aqueles que, a propósito do sacramento do corpo e do sangue do Senhor, da confissão dos pecados, do matrimônio ou dos outros sacramentos eclesiásticos, não temem pensar ou ensinar diferentemente daquilo que prega e observa a Santa Igreja Romana. E, de modo geral, continua, todos aqueles que a mesma Igreja Romana ou, nas suas dioceses, os respectivos bispos, com conselhos dos clérigos, ou os próprios clérigos, em caso de sede vacante, com o conselho, se necessário, dos bispos vizinhos, têm julgado hereges. Em um esforço com o monarca germânico Frederico Barba Roxa, o mesmo pontífice instituiu por meio de vários decretos a chamada Inquisição Episcopal, que pretendia extirpar as heresias através da visita dos ordinários locais às suas dioceses. O plano, infelizmente, não saiu do papel. Quando Pierre de Castelnau, um legado pontifício de Inocêncio III, o Papa do Quarto Concílio de Latrão, foi assassinado no dia 14 de janeiro de 1208, a história ganhou um novo rumo. O suspeito do crime, o conde Raimundo VI de Toulouse, era acusado também de favorecer e acobertar os albigenses, um fenômeno comum na região meridional da França. Frente a esse problema, então, o Papa respondeu com uma iniciativa controversa, a Cruzada Albigense. Impulsionados pela garantia de indulgência plenária, os senhores do norte da França armaram os seus exércitos e partiram ao sul da França para combater os cátaros. As boas intenções de Inocêncio, porém, não foram correspondidas pelos cruzados, que cometeram saques e atrocidades durante uma guerra que se arrastou por anos a fio. Certas cifras sobre esse episódio histórico são evidentemente exageradas, mas isso não torna a ação do Papa menos questionável. Há quem sustente, de fato, que ele cometeu um erro gravíssimo, enquanto outros afirmam que ele não tinha outra opção senão convocar a dita cruzada. É uma questão que provoca aí debates até hoje ainda, né? Finalmente, fracassada a cruzada, instituiu-se a Inquisição. O Papa Honório III, sucessor de Inocêncio, logo estabeleceu a pena de morte para os hereges e os tribunais começaram a adotá-la, além do uso da tortura, né? A pergunta é,
como entender que uma instituição eclesiástica condenasse as pessoas desse modo? Para compreender isso, é preciso mergulhar fundo no universo medieval e no contexto em que se deu a Inquisição. No século XII, o direito estava passando por um processo de revitalização, seja no âmbito civil, seja no âmbito religioso. Vale lembrar que as invasões bárbaras haviam levado a Europa a uma verdadeira desordem cultural e práticas terríveis de tortura e execução se difundiram muito rapidamente pelo continente. Era recorrente, por exemplo, ainda que fosse condenada por vários papas, a prática da ordália, pela qual uma pessoa suspeita de cometer algum crime era submetida a forças da natureza, obrigando uma espécie de juízo de Deus. Olha que loucura. E antes dos tribunais do Santo Ofício, de fato, o processo de investigação dos crimes era muito rudimentar. Não havendo direito processual, os juízes dos tribunais civis emitiam sentenças baseadas tão somente em seu arbítrio, sem a necessidade de provas contundentes para condenar um réu. Isso é importantíssimo, hein, gente? A tortura e a pena de morte eram largamente utilizadas como métodos de punição. Isso. Porque o que a gente vê? O Estado julgando crimes de fé, né? Exato. Exato. Heresia é um crime contra a fé, né? Então, não é competente ao Estado essa função, né? Então, diante desse quadro, a Inquisição, dando às pessoas o direito de defesa e julgando-as com cautela, foi para isso que surgiu a Inquisição, né? Para inquirir, né? Para investigar, né? As pessoas iriam passar por um processo que era muito rudimentar. A igreja deu a essas pessoas... voltando, né? As pessoas passariam por um processo de julgamento, ao qual muito provavelmente seriam condenadas, porque não havia advogado de defesa sequer, né? E a igreja ofereceu às pessoas isso, né? Uma espécie de um advogado de defesa, uma chance de se defender da acusação, né? A igreja dando às pessoas o direito de defesa e julgando-as com cautela, respeito e prudência, representou, então, na história, um verdadeiro progresso jurídico no seu tempo. É claro que, comparados com o direito moderno, os tribunais eclesiásticos da época eram absurdos, né? Mas olhando para o que era o direito antes e examinando com sinceridade o contexto medieval, a Inquisição significou realmente uma evolução. Claro, foi um grande progresso para o que existia na época, né, gente? Isso. Aí, que as pessoas querem olhar a Inquisição com o olhar do direito de hoje. E não tem como, você tem que olhar no contexto da época. Isso. Não sem motivo, vários homens ligados à instituição foram sabiamente canonizados pela igreja. São Domingos de Gusmão foi um, né? Exato. Foi, se eu não me engano, o primeiro inquisidor, né? Foi. São Domingos, né? Foram canonizados pela igreja como o mártir e taumaturgo São Pedro de Verona, também outro santo canonizado, né? Além de São Domingos de Gusmão. E o eminente canonista São Raimundo de Penaforte. O famoso inquisidor Bernardo Guy descreve assim o perfil de um bom inquisidor. Abre aspas. Ele deve ser diligente e fervoroso em seu zelo pela verdade religiosa, pela salvação das almas e pela extirpação da heresia. Deve portar-se diante de situações difíceis e desconfortáveis, de modo a nunca perder o controle de si com acessos de raiva ou de ódio. Nem deve, por outro lado, se render à letargia e à languidão, já que tal torpor exaure a força de um administrador. O inquisidor deve ser constante e perseverante nos perigos e adversidades até a morte. Deve estar disposto a sofrer pela causa da justiça, nem se precipitando imprudentemente, nem se retraindo vergonhosamente de medo, já que tal covardia debilita a estabilidade moral. Mesmo permanecendo inflexível às súplicas e lisonjas dos pecadores, não deve endurecer o seu coração a ponto de repelir apelos de concessão ou mitigar penitências de acordo com as circunstâncias que sugerirem o lugar e o tempo, já que tal procedimento cheira mais a crueldade. Fecha aspas. Fica claro então que um inquisidor deveria ser virtuoso e meticuloso em seu proceder. As palavras de Bernardo Guy delineiam um belo modelo de justiça também para os juízes e magistrados do nosso século. E lembrando que o inquisidor
era a pessoa que inquiria o acusado, né? Porque muita gente hoje usa essa palavra como quem já está condenando. Já está condenando, né? E está aplicando as penas, inclusive. Inquirir é isso, é investigar, né? E dar a oportunidade de se defender, dar a oportunidade também de se arrepender se fosse realmente culpado, né? Então a Inquisição ela trouxe avanços magníficos, coisas que realmente na época a coisa era uma loucura, né? Eles eram condenados sem julgamento, simplesmente pelo juízo do juiz, digamos assim, né? Não, eu acho que você deve ser condenado, morto, pronto. Né? Sem como se defender e nem nada. Então a Inquisição foi um grande avanço para a Idade Média. E sobretudo foi criada para que pessoas não morressem. Exato. Né? Porque as pessoas passariam de qualquer forma por esse processo pelo Estado. Né? A Inquisição então assumiu o papel que é evidentemente dela de julgar os crimes contra a fé para proteger essas pessoas da morte, né? Então se não ficou claro isso no texto, a gente deixa claro e evidente agora, né? A Inquisição surgiu para preservar a vida das pessoas, não para condená-las, né? Evidentemente que aqueles que de fato eram hereges, eram criminosos contra a fé, que não se arrependiam e etc., né? Estes eram então entregues ao braço secular para que o julgamento fosse então efetivado. Né? E aí os números são muito menores do que os livros de história trazem, principalmente esses livros malucos do MEC, né? Podemos falar sobre isso num programa futuro, né? Os números da Inquisição, alguma coisa. Muito bom a gente falar sobre esse tema de novo, né? Então, o texto que serviu de base, né, para o nosso programa de hoje é, mais uma vez, do nosso querido Padre Paulo Ricardo, né? E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Sim, os puritanos piram, hein? Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Heimann Beer Weiss, a Veritas Gengibre. É isso aí, você ouviu muito bem. É uma Heimann Beer mesmo, né? A cerveja feita pelo professor, meu querido padrinho Heimann, que eu já provei e orgulhosamente vou provar de novo aqui. A última, Peter, hein? Olha só. E essa cerveja você não encontra à venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida. As cervejas Heimann Beer são produzidas apenas para consumo próprio e para o deleite dos amigos, né? Há algum tempo que eu consegui realizar o sonho de ser cervejeiro caseiro e produzir minha própria cerveja. E aí nós pensamos, né, Carol, por que não degustá-las aqui, no Cooperadores da Verdade? É isso aí. A primeira cerveja produzida pela Heimann Beer foi a Lutgarda, uma Belgian Blonde Ale. E essa já não tem mais, né? Já faz tempo, já né? bebemos tudo. Né? Aliás, ela ficou deliciosa, mas eram apenas 20 litros, né? E não deu pra nada, na verdade. Eu provei todas desde o início, hein? É verdade. A segunda foi a Jerusalém, né? Vamos todos tomar Jerusalém. Uma IPA muito boa, maravilhosa, bem lupulada. E foi feito, então, 40 litros, né? O dobro da primeira, né? E já foi degustada também nesse quadro, né? Do nosso programa. E a Penny Lane, que também já foi degustada aqui, foi a terceira cerveja, também 40 litros, uma espetacular Porter. E depois veio a Veritas, que também já foi degustada aqui, infelizmente não com a minha presença, né? Mas você degustou em casa, Degustei em casa, claro. A Hogendorf, que é uma deliciosa wheat beer, né? Que eu provei também. Igualmente, degustada aqui. E por fim, então, as Prima, a Pilsen, que foi feita em duas versões, né? Com e sem maracujá, que ficou deliciosa também. E hoje degustaremos uma variação da nossa Veritas, cerveja de trigo. E essa leva gengibre na receita. Olha isso. As cervejas de trigo, conhecidas também como Weizenbier ou Hefeweizen, já muito difundidas entre os apreciadores veteranos, são as portas de entrada, digamos assim, para os novos consumidores de cervejas artesanais. Caracterizam-se pela utilização do trigo nas receitas, pelo baixo índice de amargor e por ser um tipo de cerveja tipicamente refrescante, propícia até para os meses de calor. Padrinho, explica pra gente, então, por que o nome Veritas? Então, isso eu já expliquei num outro programa, quando a gente degustou, mas né, se você não ouviu, é bem fácil de entender. Veritas é verdade, em latim.
né? Pilatos perguntou para Jesus, né? Qui est veritas, né? O que é a verdade? E é uma cerveja de trigo, então vamos associar verdade, cerveja de trigo, trigo, pão. Jesus é a verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tá aí o nome. É isso aí, boa sacada. Então o tipo da cerveja é uma Weizenbier da família Ale. A graduação alcoólica dela ficou em 4,8%. Usa 2 tipos de malte, né? O malte de cevada e o malte de trigo. A temperatura ideal para consumo é entre 3 e 6 graus. Está disponível em garrafa de 600 ml. E o copo ideal é o Weiss. Não está mais disponível, né, em garrafas de 600 ml. Essa é a última que nós vamos tomar hoje. É. Harmoniza perfeitamente com peixes, frutos do mar, pratos apimentados e petiscos picantes. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos lá, vamos provar. Olha o cheiro do... Só o cheiro, cheiro né? tá maravilhoso. Que invade o lugar aqui. Quando eu fiz a cerveja, o gengibre foi acrescentado durante a fervura, né? Logo depois do lúpulo, nossa, a casa ficou inteirinha cheirando a gengibre. E se abre a garrafa, o cheiro já vem de longe. Dá pra sentir. Muito boa. Ela é bem refrescante. Eu acho que é o gengibre mesmo que faz isso, né? Muito refrescante. Porque ela é um pouquinho picante no final, mas assim, ela desce muito bem. É uma cerveja muito boa. Tem a cor levemente turva, né? Uhum. Uma espuma bem... Não, a espuma é bem persistente, né? Ela não né? baixa, não perde a espuma. E... assim, ela acho que combinou muito bem o gengibre com o trigo, com né? O trigo, Foi assim, acertamos mesmo, né? Uma delícia. Fantástica essa cerveja. Um gosto realmente único, né? Que a gente nunca tinha tomado uma cerveja assim, de gengibre. E é verdade, assim, no mercado não tem Não? nada parecido, porque existe uma cerveja comercial de trigo com gengibre, eu não vou dizer o nome aqui, porque não estou ganhando royalties, mas não chega nem perto, É um gostinho de gengibre, tá lá no fundinho da cerveja. Você fica até na dúvida se colocar o gengibre mesmo ou alguma coisa artificial ali. Agora, essa não, essa tem mesmo e ficou o uma gosto do delícia. gengibre. Parabéns, padrinho, pela produção. Espero que venham mais cervejas como essa. E você que está nos ouvindo agora, também sabe fazer cerveja? Quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco. É contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo espes nostra salve. A te clamamos, exulis filieve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulci Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, Udignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confundimus Santa Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris, sed periculis cont libera semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, padrinho. Carol, salve Maria. Muito obrigada. Eu ainda estou com um gostinho de gengibre na boca. Muito bom. Mas muito obrigada. Você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo. Abraço ao meu marido querido, ao Peter. Salve Maria Imaculada. E eu quero lembrar também que o comecinho deste programa até o santo do dia foi feita uma transmissão ao vivo pela nossa página no Facebook. Então, se você gostou desse programa e gostaria de ver como é que nós gravamos aqui, como é que é o nosso arranjo, o nosso estúdio improvisado aqui, Estúdios né? Joseph Ratzinger Na cozinha do nosso apartamento. Então, você entra lá na nossa página no Facebook, facebook.com/os cooperadores, que nós vamos deixar lá. Então, você pode ver aí o comecinho desse programa que foi transmitido ao vivo. Peter, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você sempre vir participar aqui, sempre contribuir, né, com a sua sapiência para o nosso programa. Obrigado, Carol, meu benzinho. Obrigado a todos. Deus abençoe. Rezem por nós. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.